Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e estou aqui no estúdio da redação hoje com o colunista Igor Gadelha. Oi Igor, tudo bem? Oi, Isa, boa tarde, bom dia para vocês. Hoje nós dois vamos conversar com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Seja muito bem-vinda, ministra. Olá, bom dia Isadora, bom dia Igor, bom dia a todos que nos estão acompanhando nessa manhã no Metrópolis. Ministra, a gente começa hoje, quinta-feira, falando sobre o evento que ocorreu ontem, no qual o presidente da República sancionou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Eu conversei mais cedo com o ministro Boulos, que falou sobre a importância desse projeto, e eu gostaria de ouvir a senhora a importância também do ponto de vista do orçamento. Qual que é o impacto previsto, como é que o governo fez para ajustar as contas e permitir essa isenção? Bom, primeiro, Isadora, eu quero dizer que, e é raro dizer isso, que eu estou muito feliz nessa semana, especialmente com o que aconteceu ontem, que foi a sanção de um projeto de lei que eu não falo que é o novo imposto de renda, né? Que agora a gente pode falar que agora a maioria da população brasileira não paga imposto de renda, portanto é o sem imposto de renda, sem com S e não com C. Porque eu faço política há muito tempo e fui candidata à presidência da República. A maior demanda da população, né, brasileira os ricos e super ricos estão protegidos, precisam muito pouco de políticas públicas, de políticas sociais ou do Estado brasileiro. E, embora seja assim, tem muito subsídio, gastos tributários na ordem de 600 bilhões, a maioria é necessário, mas muitos que podem e precisam ser revistos. Isso é uma outra história, uma outra página, e fica para um pouco para depois. E a população mais humilde, porque quando você tem um país tão desigual, o que a classe política faz e o poder executivo faz? Foca naqueles que mais precisam. Então, ao longo dos anos, o que nós vimos foi sempre políticas públicas muito voltadas para a população mais carente. Um dado importante nos últimos 30 anos. Nós tivemos uma redução da miséria de quem passa fome, quem não tem 3 refeições por dia, de 25% lá na década de 95 para 5% da população brasileira. Imaginem que nós tínhamos 1/4 da população brasileira que passava fome no Brasil, que não tinha todas as refeições por dia. Há pouco tempo, se nós compararmos aí numa ordem cronológica, de 25% dessa população, hoje nós temos 5%, e ainda é muito. Precisamos todos nós de um esforço para zerar. Nenhuma criança pode dormir com fome no Brasil. Mas nesse processo, né, o orçamento não pode tudo. Nós temos um orçamento restritivo que não comporta atender todas as demandas. A política é a arte de fazer escolhas. Nós começamos de um tempo para cá a estudar maneiras de que forma atender melhor aquela classe que nunca é atendida, que normalmente fica para um segundo plano, embora tenham também políticas públicas, inclusive no governo do presidente Lula, como Minha Casa Minha Vida faixa 2, faixa 3 e daí por diante. Então já vem há um tempo um estudo, não é de agora, de como isentar a classe média. Eu quero ir já direto para os finalmente, para o capítulo final. O presidente da República se comprometeu a isentar quem ganha até R$ 5.000. Desde o primeiro dia do governo, a gente faz levantamentos. O primeiro ano foi de reposição de políticas públicas, é verdade, e no segundo ano nós começamos a nos debruçar sobre esse assunto. Então, a equipe econômica, capitaneada pelo Ministério da Fazenda, fazia reuniões constantes, ia e vinha, conversava com o Congresso Nacional, e depois de 2 anos, quase 2 anos de estudo, nasceu o filho. No final do ano passado, nós apresentamos para o presidente da República, ele mandou tocar, em março nós apresentamos. Então, assim, é um momento histórico, eu diria que é revolucionário para a economia brasileira. Nós ainda não temos estudos, mas o impacto desse dinheiro que não fica concentrado na mão do governo federal e depois paulatinamente seria distribuído, mas vai ser injetado mês a mês na economia brasileira, do Iapoque ao Chuí, na zona rural, na cidade, na metrópole, na menor cidade, portanto, no menor
comércio do Brasil. Nós podemos falar, grosso modo, e quem vai ser isento até R$ 5.000 terá quase que um 14º salário, dá algo em torno de R$ 4.800 de isenção. Isso significa, num primeiro momento, pagar a conta, né? Em seguida, nós estamos chegando aí já no ano onde vai acontecer, a partir de 1º de fevereiro, né? Todo mundo vai sentir isso. Significa gastar no supermercado, ir no comércio, comprar um caderno por filho, enfim, né? Esse crescimento que gera emprego, renda e diminui a desigualdade social, ele era feito através de políticas públicas e de outras ações, agora ele vai ser feito também com a contribuição da classe média, que ao ganhar, vai doar. Ela ganha, mas ela contribui com o país ao colocar esse recurso também no mercado. Ministra, muito obrigado pela entrevista. Eu pergunto para a senhora, ontem esse grande evento feito pelo Palácio do Planalto foi marcado pelas ausências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que ajudaram na aprovação do projeto, mas ontem, em um recado político, não compareceram ao evento. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, casa da qual a senhora fez parte durante muitos anos, pautou um projeto ali que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes de saúde, que tem um impacto grande, acho que são 40 bilhões em 10 anos. A relação entre o governo e o Congresso está em crise? E mais, como é que a senhora vê a possível votação desse projeto dos agentes de saúde, da aposentadoria? Bom, Igor, a gente tem que, quando fala de números, assim, no meu caso, não no dos jornalistas, nem de quem está falando sobre o assunto, nós temos que ser muito responsáveis. Nós não temos o estudo ainda sobre o impacto. Eu cheguei a ler que esse impacto seria de 100 bi ao longo de 12 a 14 anos, depois foi reduzido para 40 a 50 bi em 10 anos, o que poderia dar não mais quase 10 bi por ano, mas 5 bi por ano. Essas contas nós precisamos fazer, isso é uma questão. A outra questão é a questão da legalidade, da constitucionalidade. Vamos aguardar o avanço desse projeto, que agora tem que voltar para a Câmara, né, para que nós possamos, na equipe econômica, no Ministério do Orçamento, fazer alguma análise legal e análise orçamentária. Eu quero aproveitar só para falar dessa crise temporária. Né? Eu estou na política de novo há muito tempo, sou de 8 anos no Senado, eu conheço muito bem o presidente Davi Alcolumbre, né? Desde o primeiro dia que ele chegou no Senado, e eu cheguei no Senado, assim, tenho uma ótima relação com ele, dizia, gostaria que ele tivesse pautado desta forma, não, mas conheço o suficiente para saber que esta é uma crise temporária, faz parte da democracia, alguma coisa aconteceu, faltou diálogo, eu tenho certeza que este é um assunto que se resolve através da conversa. E nós temos um presidente do Congresso Nacional que pode falar o que for, todo mundo pode fazer as críticas que quiser de mim, do presidente do Congresso. Mas se é uma coisa que o presidente Davi tem, é a capacidade de diálogo e capacidade de ouvir. Então, acho que no momento certo, e vai chegar um momento certo e não vai demorar muito, o presidente da República vai ter uma conversa com o presidente do Congresso Nacional, como sempre fez. Ministra, falando ainda sobre o imposto de renda, havia ali uma certa preocupação em relação aos estados e os municípios. Como é que o governo tratou disso nesse projeto específico? Haverá uma compensação? Eu não sei, Isadora, o que foi tratado dentro do Congresso Nacional, porque como ele acabou de chegar, ele foi sancionado ontem, né? Então não sei como é que foi a conversa e as tratativas que vieram dentro do Congresso Nacional. De qualquer forma, até porque a lei, a Constituição, né? Os estados e municípios não terão prejuízos no que se refere à sua arrecadação. Inclusive porque tem certos serviços públicos e atividades que são de responsabilidade exclusiva dos municípios, exclusiva dos estados, e eles não podem ser, obviamente, surpreendidos por diminuição de receita, especialmente num ano importante como 2026, né? E muito menos eles podem ter diminuição de receita lá para frente, ao longo do ano, quando o crescimento do país compensa, mas não é o caso. Então, não acredito que teremos problemas em relação a isso. A questão maior e a grande dificuldade, isso foi superado, foi que ao longo do tempo, e foi quase um ano de votação, né? Aliás, quase um ano entre a apresentação do projeto ao presidente e a gente falar que estava maduro, depois de ter conversado com o Congresso, para poder mandar para o Congresso Nacional, porque nós não mandamos sem falar com o Congresso Nacional. Mas foi importante esse amadurecimento, porque o projeto foi aperfeiçoado pelo Congresso Nacional. Para você ver, né? Da mesma forma como existe uma música, não é? Entre tapas e beijos, democracia é isso, né? É isso.
Uma hora tá bom, outra não. Por quê? Porque também nós temos um Congresso onde tem uma casa majoritariamente de oposição, mas mesmo a oposição tem responsabilidade com o país. Então, dentro desse aspecto, eu gostaria apenas de dizer que, e acho que é importante isso, Isadora, presidente, quem está nos ouvindo, que normalmente quem está nos ouvindo, professor, os próprios jornalistas que acompanham, policiais militares, estou dando esses exemplos, que são os exemplos que eu tenho de cabeça. Hoje eles pagam em média, principalmente eu estou falando do professor de ensino médio, em média 10% do seu salário em renda, tá? Em média. Não é o caso do Igor, que ganha bastante, tá? Nem de você. É verdade. Mas, enfim, em média, o jornalista, ele ganha, então, um valor em que dá mais ou menos, em média, um pagamento de imposto de 10%. E nós tínhamos, e temos, 140 mil super ricos, porque nós temos mais do que isso de ricos no Brasil, mas nós temos 140 mil super ricos que pagavam, em média, 2,5%. Então, mesmo os super ricos, os ricos que pagam já 10%, não vão pagar nada. Nós estamos falando de quem paga, em média, 2,5%. Então, eu não preciso falar que foi muito inteligente. Quando eu falo emocionada, porque não é fácil apresentar um projeto que tira 20 bi dos cofres públicos, deixa de arrecadar 20 bilhões, fala assim, como é que você compensa isso? Sem causar mais imposto no trabalhador brasileiro, na média, do profissional liberal, etc. Então, foi uma ideia, assim, muito criativa. E eu vou dizer mais, eu tive com muitos empresários super ricos, e a maioria que conversou comigo, depois que entendeu o projeto, e principalmente do agro, porque eu sou do agro, e o agro apavorou no primeiro momento, peraí, eu já pago imposto sobre o insumo, eu pago imposto... Eu vou perder a competitividade e tudo mais. Quando eles perceberam que o agro já paga mais de 10%, além de outros impostos, ele paga mais de 10%, inclusive aqueles que arrendam as suas propriedades têm que pagar só no arrendamento 11%. Quando eles perceberam que não eram atingidos, eles mesmos disseram, não, além de justiça tributária, né, da neutralidade tributária, vai haver justiça tributária. E aqueles super ricos, eu conversei com alguns, né, e essas pessoas, de forma muito consciente, né, alguns falaram, não, eu já pago, outros falaram, não, realmente, eu não pago e não tenho problema em pagar. Então, eu acho que essas questões todas estão superadas, é assim que se faz política no Brasil. Eu só enterraria com essa questão, Isadora, porque ontem eu dei uma entrevista e falaram assim, não é um projeto eleitoreiro? Bom, primeiro, que a gente já está reajustando a tabela do imposto de renda acima da inflação, porque desde o primeiro ano do governo do presidente Lula, ele está aumentando o salário mínimo acima da inflação. Então, eu não tenho número muito de cabeça, mas eu me lembro que em 2022, portanto, o ano anterior, o salário mínimo era 1.900. Assim, passamos de... O salário mínimo, não, estou dizendo assim, os dois salários, né? A isenção do imposto de renda era para quem ganhava até R$ 1.900. Quando foi o ano passado, já não pagava imposto de renda quem ganhava 2.400 e... Depois vocês me ajudem, acho que 2.428. Então, a gente já foi atualizando o imposto de renda, não só pelo salário mínimo base, mas pelo salário mínimo que cresceu acima da inflação. Então, ele já veio num crescente, ainda que não satisfatório, né, mas que é importante, ou seja, em cima dos dois salários mínimos. Mas o timing, a senhora falou de eleitoreiro, a crítica que é feita por ser pela questão eleitoreira é porque vai começar a valer justamente no ano eleitoral, que é o ano de 2026. O governo foi deixando para aprovar o projeto em 2025 para que ele começasse a valer em 2026. Teve esse cálculo político aí também de que a mudança começasse a valer no ano eleitoral para a pessoa, justamente no ano em que o presidente Lula deve tentar a reeleição? Não, Igor, pelo contrário, porque se a gente tivesse esse cálculo eleitoral, a gente tinha que ter aprovado o ano passado para esse ano. No final do ano, inclusive no Natal, todo mundo teve mais dinheiro na conta. A gente só não conseguiu, porque a gente não conseguia achar uma alternativa que não impactasse a vida de ninguém. Então, nós vamos beneficiar 15 milhões de brasileiros, impactando só 140 mil, que são os super ricos. Chegar nessa conta, foi um ano, o ano passado, nós fazíamos reunião todos os meses. A equipe econômica ficava no WhatsApp a cada 15 dias debatendo só esse assunto, até chegar no consenso. Me lembro que uma das horas, uma das reuniões do final do ano, foram 3,
muito grandes, eu até fiquei impressionada, porque ela durou mais de 4 horas com o presidente da República. Era uma sexta-feira, eu e o ministro Haddad tínhamos uma agenda, a gente ia pegar o avião, e aí a gente demorou, reprogramou para poder ficar até 6 horas, eu não me lembro se era sexta-feira até 7 horas da noite, eu não me lembro 8 horas da noite, mas eu me lembro que a reunião tinha começado às 2 horas da tarde. Então, assim, a gente tinha um interesse, até porque, de novo, era fácil para nós. Porque era só tributar 140 mil pessoas que são super ricos, não havia nenhum problema. O problema é que a gente tinha que achar essa matemática, tinha que convencer muita gente, a gente conversou com o Congresso Nacional antes, tanto é que deu tudo certo, que foi por unanimidade esse projeto, apesar, né, de alguns percalços no meio do caminho. Mas só um adendo aqui, vai começar a valer também, porque quando a gente começar a fazer o imposto de renda, né, no próximo ano é no primeiro semestre, que é um ano pré-eleitoral. Eu acho que isso também vai ter um impacto. E acredito que a área política do governo está feliz com isso, né? Não, nós estamos felizes, mas estaríamos mais felizes se a gente conseguisse, e realmente não podemos criticar o Congresso. Andamos em março. Se o Congresso quisesse aprovar em abril, a gente já poderia começar nos meses seguintes já a isentar, enfim. Mas eles tinham que fazer o dever de audiências públicas e aprimorar o projeto. O mais feliz seria nós crescermos 3% esse ano. E se nós tivéssemos já a isenção do imposto de renda esse ano, nós cresceríamos mais do que vamos crescer. Então, assim, para a equipe econômica, eu falo com toda, assim, porque vocês sabem que eu sou muito sincera, eu falaria tranquilamente, nós protelamos, não, foi ao contrário. Nós não achávamos alternativa que pudesse deixar todo mundo confortável e achamos nesse momento, né? A gente gostaria muito já de estar podendo fechar o ano com falar crescemos esse ano o mesmo que ano passado. Aliás, isso me permite falar rapidamente, Isadora, né? Que eu não lembro quando foi a última vez que nós crescemos a média de 2,5% ao longo de 4 anos. 22 nós crescemos bem, porque 21 teve uma pandemia, então não conta, porque foi uma compensação. Mas eu lembro que no primeiro ano falavam que a gente ia crescer só 0,9. Nós crescemos 3 vezes mais. O ano de 2024, falaram que a gente, né, ia crescer 1,6, 1,7, nós crescemos 2 vezes mais, 3,4. Esse ano, né? Todo mundo falava, vamos crescer pouco, vamos crescer menos de 2%. Todo mundo já sabe que nós vamos crescer mais de 2% esse ano. Ministra, avançando um pouquinho, eu gostaria de falar um pouco sobre o orçamento de 2026, que deve ser votado em breve. E, antes disso, na verdade, falar sobre o fechamento das contas agora em 2025. Havia aí um objetivo, né, de deixar o déficit zero. E eu queria saber da senhora, vai ser possível chegar a esse objetivo e no ano que vem ter um superávit? Essa pergunta eu só consigo te responder qual vai ser. Acho que é difícil chegar a zero, mas nós queremos chegar mais próximo do centro da meta. E explico por quê. São 2 motivos e, de novo, com muita transparência. O primeiro deles é porque a gente sempre conta no final do ano, o Tribunal de Contas não pode fazer isso, mas nós podemos e fazemos, todos os governos fazem, porque é assim que as coisas funcionam, porque orçamento é matemática. Eu não posso desconsiderar os empossamentos. Então, eu tenho muitas obras que ou por chuva ou por questionamento jurídico, o segundo que ganhou da licitação não concorda, recorre, paralisa. Então, a gente tem alguns empossamentos. O próprio faseamento, que foi uma iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento para segurar um pouco as rédeas e não faltar dinheiro no final do ano para os serviços essenciais, saúde, educação, até mesmo os recursos do Ministério da Justiça, já que a gente está falando tanto de segurança pública e daí por diante, esse faseamento ajudou muito, a gente está absolutamente tranquilo e confortável em relação ao orçamento de 25. Vamos chegar a zero? Dificilmente, mas nós queremos também não usar o máximo da banda do piso. A gente quer deixar o máximo de conforto possível para 2026. E o segundo, né, de novo com toda a transparência, foi a surpresa negativa de um aumento do déficit dos Correios. A gente não imaginava, porque ao longo dos anos, isso vem desde a pandemia, desde 22 também, né, os Correios, depois da pandemia, houve uma inundação, inclusive no Brasil, de serviços que concorrem com o Correio no que se refere à entrega de encomendas. Então, o filé mignon, todo mundo fala assim, privatizar os Correios. Ninguém quer privatizar os Correios porque ninguém quer ficar com o que eles chamam de
carne de pescoço, é o termo que fala, Sim. Igor, você que gosta dessas coisas, me ajude, né? Então, assim, o filé mignon já não é mais monopólio estatal. O filé mignon, que é entrega de encomendas que todo mundo compra lá, da televisão até, sei lá, um batom, mesmo certos tipos de correspondência, porque cartas é exclusivo dos Correios, né? Cartão postal é exclusivo dos Correios, mas todo o restante, né? Mesmo serviços de motoboy, serviços e-commerce, eles são todos hoje feitos de forma livre no Brasil. Então, nós tínhamos um déficit em 22 pós-pandemia, né, de quase 1 bi, 800 milhões, ele veio em 23, né, veio em 24, não, 23 acho que teve superávit, eu tenho a impressão, veio em 24, quando o 25 fala assim, como assim, né, era de menos de 1 bilhão e agora veio uma conta muito superior. Então, dentro desse aspecto, também isso fez com que a gente tivesse, dentro do arcabouço fiscal, a gente não pode aumentar a despesa, nós tivemos que contingenciar, segurar, tirar de outros ministérios, isso vai sair no decreto agora sexta-feira, né? E aí vocês vão saber de onde nós tiramos para compensar vamos dizer assim, esse déficit dos Correios, que se nada for feito, vai acontecer a mesma coisa no ano que vem, e vai ser feito, né? O presidente foi muito duro, falou, eu quero um plano robusto, né, que eles chamam de reação, ele tem que acontecer e pode acontecer. Eu só, assim, finalizo essa questão, Isadora, dizendo o seguinte, não há como nós privatizarmos o Correio naquilo que não é filé mignon, porque ninguém vai querer. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar da Constituição e da lei que diz que serviço postal de correspondência é um serviço público universal. Então, desde o homem ribeirinho da Amazônia até os nossos trabalhadores das fazendas, das zonas rurais do meu estado, de qualquer estado do Brasil, né, que planta, que produz o alimento para a gente comer, ele tem o direito a receber a carta, né, a correspondência em tempo rápido, e isso só o Correio faz, porque nenhuma empresa quer diminuir o lucro para atender aquilo que dá despesa, e isso dá despesa. E a gente tem que entender que existem empresas no Brasil que não nasceram para dar lucro. O Correio não é o caso, o Correio tem que dar lucro. Mas existem empresas que são criadas no Brasil que não nasceram para dar lucro, nasceram para dar um serviço público de excelência para todos. E se me permitir ainda, eu dou exemplo, porque conheço bem a área, porque é o meu setor, né, do agronegócio, eu dou exemplo da Embrapa. A Embrapa nunca deu lucro. A Embrapa nunca vai dar lucro. E a Embrapa não nasceu para dar lucro. A Embrapa nasceu para usar o dinheiro público, para que esse dinheiro público possa, de alguma forma, servir para o maior setor que gira economia no Brasil, que é o setor do agronegócio, da agricultura familiar, da pecuária, da agricultura, para que ela possa ser eficiente o suficiente para produzir mais barato, exportar e garantir competição com o mundo, porque o mundo também produz. Então, a Embrapa é um exemplo disso, né? E quase 70% ou mais da Embrapa é para pagar custeio, é para pagar trabalhador, servidor público, e tem que ser assim. Nós temos que ter os melhores biólogos, técnicos, para conseguir fazer, sei que estou me delongando e encerro por aqui, para fazer uma coisa que eu nunca imaginei. Eu tenho idade suficiente para falar o seguinte, gente, eu sou da época em que não se produzia vinho, portanto, uva e vinho no Nordeste, porque era impossível. Embrapa foi lá e fez. Trigo no Cerrado, Embrapa foi lá e fez. Arroz em regiões da seca, o Cerrado foi lá e fez. E aí uma notícia boa, né? Graças à Embrapa, em breve, o Brasil pode ser autossuficiente naquilo que o brasileiro mais come, que é o pãozinho, né, de cada dia, a massa, o macarrão, que é o trigo. Ministra, a senhora citou aí um decreto de contingenciamento, eu imagino. Se a senhora puder dizer para a gente quanto deve ser mais ou menos esse contingenciamento, se a senhora puder antecipar. E eu aproveito e faço uma segunda pergunta. Essa crise temporária com o Congresso pode impactar na votação do orçamento? Acho que a LDO até agora não foi aprovada, né? E ainda temos o orçamento, temos aí basicamente 2-3 semanas para o término do ano e o início do recesso parlamentar. Igor, eu não vou arriscar agora, porque eu saio daqui e vou para uma reunião com a minha equipe por conta do decreto, que está mudando toda hora, tá? Mas nós não teremos um contingenciamento ou uma contenção, vamos chamar assim, seja bloqueio, seja contingenciamento, no caso é contingenciamento mesmo, uma contenção que chegue a 1 bi a mais. Mas os números variavam de 650, então cada hora varia, 700, então a gente só está fazendo ajuste. O relatório já saiu, acho que
milhões. Acho que o relatório já saiu em algo em torno de 650 milhões. Eu só vou checar os dados que até o final estavam nessa discussão. E como eu tive para o Suriname nessa semana, voltei à noite, eu vou dever o número exato para vocês, o decreto sai, mas é o que foi apresentado no relatório. Em relação à LDO e à LOA, não tenho preocupação, né? Acho que o Congresso Nacional é absolutamente responsável, os líderes têm dito, e os próprios relatores que vão votar a LDO é fundamental, porque ela é... E LOA, porque ali também tem emendas parlamentares, é ano eleitoral, né? Ninguém quer aí ter diminuição também do seu direito aí de repassar o orçamento federal para os seus estados e para os seus municípios. Ministra, para a gente já se encaminhar agora para o término dessa entrevista, a senhora falou recentemente, nessa semana, pediu ajuda, na verdade, para o mercado, para poder sensibilizar aí os outros poderes, para ajudar nesse compartilhamento da responsabilidade fiscal. Gostaria de ouvir a senhora um pouco mais sobre isso. O que a senhora acha que os demais poderes podem fazer para ajudar o país nesse momento? Eu agradeço, Isadora, a sua pergunta, porque esse é um assunto do meu ministério, né? E sempre quando falo de revisão de gastos, falo, poxa, cadê a revisão de gastos, né, ministra Simone? Você é o lado da despesa, o ministro Haddad é o lado da receita, né? E acho que a gente precisa desmistificar. Você pode até dizer o seguinte, poxa, o executivo podia fazer mais. Eu não vou discutir, tá? A gente só, entre o ideal e o possível, nós temos que ficar com o possível, de novo, num país democrático, que passou aí por acabou de sair de uma polarização e de uma discussão política que comprometeu um pouco a agenda econômica. Estou falando especialmente do processos judiciais do Supremo Tribunal Federal, né, da trama golpista, de outros processos envolvendo o ex-presidente da República e outros políticos, inclusive, das Forças Armadas. Então, essa contaminação, aliada ao fato de que revisão de gastos é algo que nenhum governo consegue avançar muito, não é só um governo progressista como o governo do presidente Lula, a gente avançou até que bastante. E, de novo, não é o ideal, não foi o ideal, mas foi o possível. Por isso é que eu fiz questão, e alguns fizeram cortes da minha fala e ficou um pouco atravessada, mas quem olhar o vídeo está muito claro lá na Febraban, de compartilhar responsabilidades. Né? Tem responsabilidade por esse avanço, eu diria que suave, não o ideal, né, da revisão de gastos, de corte de gastos no país, todos os poderes. Isso envolve o executivo, isso envolve o legislativo, isso envolve o judiciário. Quando a gente apresentava projetos lá, vamos lá, a PEC dos supersalários está parada. Eu não estou nem dizendo se deve aprovar do jeito que está. Eu fui congressista e sempre fazia ajustes que eu achava importante. Mas vamos votar, vamos avançar um pouquinho, mesmo em relação à reforma da Previdência dos militares. De novo, não dá, né? Vamos conversar com as Forças Armadas, vamos chegar num meio termo. Gastos tributários, que eu sei que é uma agenda pessoal, acho que do coração do presidente Hugo Mota, acho que se isso avançar é um projeto que a gente vai dever a ele, é importante reconhecer, porque foi ele que sugeriu a ideia. De novo, eu não gosto da ideia, não é ideal, é possível, mas é o primeiro passo. Como primeiro passo, eu aplaudo o presidente da Câmara. Vamos cortar linearmente 10% dos gastos tributários que não são constitucionais, deve dar algo em torno de 20 bi, né, de fôlego, de receita, mas depois temos que trabalhar uma a uma da revisão de gastos para ver qual ainda atende o interesse público e qual está prejudicando o país, porque ao não arrecadar e não atender o interesse público, eu deixo de fazer serviços essenciais para a população e investir naquilo que o Brasil está devendo ainda. Ciência, tecnologia, inovação, terras raras e tudo mais. Então, avançamos pouco, mas foi o possível. E se falarmos em números, o que deixou de ser votado gira em torno de 70 bi ano, que deixou de ser votado, no geral. Não diria que é para votar tudo, mas avançamos em muitas revisões. Eu dou exemplos muito rápidos, né, que ficaram para trás. O próprio BBC, o Ateste-Med com Prev Seguro Defeso só agora, porque foi parado no ano passado, já citei aí a questão dos gastos tributários, enfim, há muitos projetos, super salários, reforma da Previdência dos militares, nós tentamos avançar e fomos também com muita
com muita consciência, né, assim, com o pé um pouco no freio, porque sabemos a dificuldade que os parlamentares também têm de rever gastos. Isso implica em retirar certas prerrogativas de alguns grupos. Você tem os lobbies, a maioria legítimos, outros nem tanto. Mas eu finalizo, Isadora, dizendo que o país é realmente muito injusto. Não é justo com a população brasileira, que a população brasileira, né, pague imposto de renda, e as bets no Brasil que não geram emprego, que estão causando um problema de saúde pública como nós nunca imaginávamos, inclusive de doenças mentais. Eu sei que a gente não pode ficar falando muito, mas até de suicídio, né? É um termo que a gente evita comentar, mas não tem como não, assim, é porque a gente não pode anunciar, vocês não podem anunciar, mas a gente sabe de casos gravíssimos. Pessoas de alto escalão, estou falando do trabalhador, perdendo grandes empregos e salários por conta disso, e a gente ser um dos países que menos tributa a BET no Brasil. Nós precisamos tributar PET para jogar em segurança pública, para combater o crime organizado, que entrou aí até nas atividades legais, como combustíveis, setor imobiliário e daí por diante. As BETs podem servir para subsidiar e gerar dinheiro para a saúde pública no Brasil, né? Tanto as BETs quanto as fintechs, até para ter igualdade junto aos bancos tradicionais. Então, acho que a única coisa que eu vejo assim, espero que o Congresso Nacional, como alguém que foi senador, então eu falo com todo carinho em relação ao Congresso Nacional, eu espero realmente que o Congresso Nacional faça nesse projeto aquilo que precisa ser feito, porque é isso que a população quer, é isso que a população precisa e é isso que é o justo, né? Essa é a justiça tributária e justiça social que nós buscamos sempre. Ministra, uma última pergunta, não poderia deixar de entrevistá-la e falar isso. É do seu futuro eleitoral. 2026 está chegando, em abril os ministros que vão ser candidatos vão ter que deixar os seus cargos. A senhora já decidiu que cargo pretende disputar? E mais do que isso, há uma discussão muito grande, do próprio presidente já externou essa vontade nos bastidores, de que a senhora seja candidata em São Paulo. Qual é o seu desejo hoje? O que está nos planos? Ser candidata ao quê e por qual estado? Se eu for candidata, Igor, portanto, esse ser depende de uma conversa que eu vou ter com o presidente Lula, final de janeiro, acredito que mais tarde, a primeira semana de fevereiro. Se eu for candidato, eu sou candidato ao Senado da República. Não tem sentido eu sair do ministério se não for para isso, né? Se não for candidato ao Senado, vejo com o presidente, se ele tiver essa vontade, eu permaneço até 31 de dezembro de 2026, também sem nenhum problema. Acho que já dei muito, né, de tudo que eu posso, eu dou 100% das minhas forças, da minha energia para o serviço público. Assim, eu faço isso com alma, então me dedico 100%, mas não é fácil, já estou aí nessa estrada há um bom tempinho, né? Quase 30 anos não é pouca coisa, né? Então, assim, onde eu puder, eu jogo em qualquer lugar. De novo, essa é uma conversa que tem que ser feita com o presidente Lula. Mas lembrando, meu título é de Mato Grosso do Sul, eu sou de Mato Grosso do Sul, né, sou do MDB, mas vamos aguardar o presidente. Eu faço parte hoje de um time, eu não sei ter um pé em cada canoa. A minha vida inteira, pública e privada, eu sempre tive posturas muito claras, sei das consequências, meço as consequências de cada ato. Não foi fácil a decisão de ter sido a terceira mais votada, eu não esperava ter quase 5% dos votos no Brasil e que a eleição no segundo turno fosse só de 0,9 para cada lado, um e alguma coisa. Então, assim, não foi fácil esse posicionamento, faria tudo de novo porque era necessário, era preciso e estou muito feliz ajudando no desenvolvimento do Brasil, né? Portanto, a única coisa que eu posso adiantar, que eu vou fazer aquilo dentro desse projeto político de reeleição do presidente Lula, se ele for candidato à reeleição, que a gente não pode falar por problema eleitoral para não dar multa, né? Se ele for candidato à reeleição, né, eu vou fazer parte desse projeto e mesmo contrariando interesses até regionais do meu partido, eu vou estar com o presidente Lula na reeleição dele. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E a você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço a presença, agradeço aqui a parceria com o colunista Igor Gadelha, sempre presente, sempre atento a tudo que acontece no nosso país. Muito obrigada, Igor. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.